Olá! Neste vídeo vamos falar sobre um país que é lar de várias etnias, sendo a maior parte da população composta pelos mandingas, fulanis e wolofs, conhecida também por possuir um local que foi um ponto-chave no comércio de escravos, além de ser a terra natal de Kunta Kinte. Quer saber mais sobre? Então vem com a gente conhecer a Gâmbia. Olá! Tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou a Lani. E eu sou o Andy. Este é o canal Dados Geográficos e nosso conteúdo aborda sobre os dados históricos e os fatos geográficos dos diversos países pelo mundo. Preparados? Vamos lá! Neste vídeo vamos falar sobre Gâmbia. A Gâmbia é um país localizado no oeste da África, completamente cercado pelo Senegal, exceto pela costa ocidental, que se estende ao longo do Oceano Atlântico. É caracterizado por sua estreita faixa de terra ao longo do rio Gâmbia. O significado vem do rio Gâmbia que cruza o país. Acredita-se que o nome deriva da palavra portuguesa câmbio, em referência ao comércio português realizado em sua região no século XVI. Aqui estão alguns dados gerais sobre a Gâmbia. Nome oficial: República do Gâmbia. Capital: Banjul. Área total: aproximadamente 11.295 km², um dos países mais pequenos do continente africano. População: cerca de 2.910.000 habitantes, dados de 2023. Idioma oficial: inglês. Moeda: Dalazi. Religião: islamismo e outras crenças tradicionais. Governo: República Presidencialista. Densidade demográfica: 150 habitantes por quilômetros quadrados. Produto Interno Bruto: 3,582 bilhões de dólares, dados de 2017. Índice de Desenvolvimento Humano: 0,500, dados de 2021. Caracterizada por uma mistura de atividades agrícolas, pecuárias e setores relacionados ao turismo. Sendo um dos menores países da África, a Gâmbia enfrenta desafios que afetam seu desenvolvimento. A agricultura desempenha um papel fundamental, empregando a maioria da população. Os principais produtos agrícolas incluem amendoim, milho, arroz, mandioca e frutas. No entanto, a dependência excessiva de culturas como o amendoim torna a economia vulnerável às flutuações nos preços globais das commodities. O setor pecuário também contribui para a subsistência, com a criação de gado, ovinos e aves. Essas atividades fornecem alimentos e materiais para a população local, bem como geram renda através da venda de produtos de origem animal. O turismo é uma fonte crescente de receita para a Gâmbia. As praias ao longo da costa atlântica, como as de Bacau e as ilhas próximas, atraem visitantes em busca de sol, areia e uma experiência cultural única. O turismo de observação de aves também é popular, dado o rico ambiente natural do país. Apesar desses setores econômicos, a Gâmbia enfrenta desafios, incluindo a dependência de chuvas sazonais para a agricultura, o que pode resultar em colheitas irregulares e insegurança alimentar. Além disso, questões como a falta de infraestrutura, acesso limitado a serviços financeiros e instabilidade política em épocas passadas, contribuíram para um ambiente desafiador para o desenvolvimento econômico sustentável. O país tem buscado iniciativas para sua economia e atrair investimentos estrangeiros. No entanto, a necessidade contínua de desenvolver infraestrutura, melhorar a educação e promover a estabilidade política, permanece crucial para estimular o crescimento econômico a longo prazo. Possui um clima tropical úmido, caracterizado por suas estações distintas, refletindo as influências tropicais e sazonais comuns na região oeste da África. Esta pequena nação experimenta variações climáticas que desempenham um papel crucial na vida cotidiana, na agricultura e no turismo. Durante a estação chuvosa, que geralmente ocorre de junho a outubro, as chuvas são frequentes e intensas.
Essas precipitações são essenciais para a agricultura, fornecendo a umidade necessária para o cultivo de culturas como arroz, milho e amendoim. No entanto, a estação chuvosa também pode resultar em inundações, especialmente em áreas de baixa altitude, apresentando desafios logísticos e sociais. A estação seca, que normalmente se estende de novembro a maio, é caracterizada por temperaturas mais elevadas e baixa umidade. Durante esse período, as chuvas são escassas, e as temperaturas podem atingir níveis significativos. Isso cria condições desafiadoras para a agricultura, já que a água se torna um recurso precioso. Além disso, a estação seca é frequentemente marcada pela presença do Harmattan, um vento seco e poeirento que sopra do deserto do Saara, afetando a visibilidade e a qualidade do ar. A influência do Oceano Atlântico também desempenha um papel importante nas condições climáticas da Gâmbia. As áreas costeiras experimentam temperaturas mais moderadas devido à influência marítima, enquanto o interior do país tende a ter temperaturas mais extremas. O clima favorável, especialmente durante a estação seca, contribui para o potencial turístico da Gâmbia. As praias ao longo da costa atraem visitantes em busca de sol e relaxamento, enquanto o turismo de observação de aves aproveita a rica biodiversidade do país. Predominantemente caracterizado por sua topografia plana e baixa, localizada na região costeira da África Ocidental e refletindo a influência do rio Gâmbia, sendo a feição mais proeminente no relevo, que corta o país de leste a oeste. O rio é a espinha dorsal geográfica, proporcionando uma importante fonte de água, sustento e transporte. A área ao longo das margens do rio geralmente apresenta uma planície de inundação, que é propícia para a agricultura devido à deposição de sedimentos ricos em nutrientes durante as cheias sazonais. Além da planície aluvial, grande parte do restante do território é composta por planícies e savanas. O relevo é geralmente suave, com altitudes baixas. Sendo assim, não há grandes cadeias montanhosas na Gâmbia, e as elevações são modestas. A Serra Madinka, uma série de colinas no leste do país, é uma das poucas características de relevo mais pronunciadas, mas mesmo essas elevações não chegam a altitudes significativas. A costa atlântica da Gâmbia, com suas praias arenosas, é outra característica importante no relevo do país. A presença do Oceano Atlântico influencia as condições climáticas locais e a biodiversidade costeira, contribuindo para a atratividade turística da região. A Gâmbia abriga várias etnias, cada uma contribuindo para a riqueza cultural do país. Entre os grupos étnicos mais proeminentes estão os Mandingas, Fulanis e Wolofs. Essas comunidades preservam suas tradições distintas, incluindo línguas, danças e práticas cerimoniais que são transmitidas de geração em geração. Os ritmos tradicionais, muitas vezes acompanhados por instrumentos como cora, o balafon e tambores, são uma parte integrante das celebrações e eventos sociais. Danças tradicionais como o saba são frequentemente realizadas em ocasiões festivas e rituais. As artes visuais na Gâmbia incluem uma variedade de práticas, desde esculturas em madeira até tecelagem e produção de cestas. Os artesãos produzem objetos de arte que frequentemente incorporam motivos culturais e históricos, proporcionando uma forma de preservar e celebrar a identidade cultural. O vestuário tradicional reflete a identidade étnica e as ocasiões específicas. Muitos gambianos vestem roupas coloridas e tecidos tradicionais em eventos cerimoniais, festivais religiosos e celebrações culturais. A culinária gambiana é uma fusão de influências africanas, árabes e europeias. Pratos típicos incluem o domoda, o benachin e uma variedade de pratos de peixe devido à localização à beira do oceano. As refeições muitas vezes são compartilhadas em família ou comunidade, enfatizando a importância social da comida. É uma narrativa que abrange desde os primeiros assentamentos até a independência e os desafios contemporâneos. Marcada por influências culturais diversas, envolvimento colonial e movimentos políticos, a história do país é um reflexo da complexidade da evolução africana ao longo do tempo. Antes da chegada dos europeus, a região que agora é a Gâmbia era habitada por diversas etnias, incluindo Mandingas, Fulanis e Wolofs.
Essas comunidades desenvolveram sociedades organizadas, com estruturas políticas e econômicas baseadas na agricultura, comércio e tradições culturais distintas. A história colonial começou no século XV, quando os portugueses exploraram a costa oeste africana. Posteriormente, a região passou por um período de controle holandês e francês antes de se tornar uma colônia britânica no século XVIII. Durante o domínio britânico, a Gâmbia foi utilizada como uma base estratégica para o comércio de escravos e mais tarde para o comércio de amendoim. Após a abolição da escravidão no século XIX, a Gâmbia experimentou um período de transição econômica. O cultivo de amendoim tornou-se uma atividade econômica dominante, com as plantações controladas por empresas britânicas. Isso influenciou a economia e a sociedade gambiana de maneira significativa. O movimento em direção à independência ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, à medida que os nacionalistas gambianos buscavam a autodeterminação. Sardal da Javar emergiu como uma figura-chave nesse processo, liderando negociações com os britânicos. A Gâmbia finalmente alcançou a independência pacífica em 1965, permanecendo como parte da comunidade britânica. Javara tornou-se o primeiro presidente da Gâmbia e liderou o país por décadas, enfrentando desafios políticos e econômicos. Em 1994, o poder foi tomado por Yahya Jammeh em um golpe de Estado. Jammeh governou com mão de ferro, enfrentando críticas por violações dos direitos humanos e práticas autoritárias. Em 2017, Adama Barrow venceu as eleições presidenciais, marcando o retorno à democracia na Gâmbia. Essa transição foi apoiada pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e pela comunidade internacional. Aqui estão algumas curiosidades sobre a Gâmbia. A Gâmbia abriga a Reserva Natural de Abuco, uma área protegida conhecida por sua rica biodiversidade, incluindo uma variedade de aves, répteis e mamíferos. A ilha de James, também conhecida como Kunta Kinte Island, é um local de importância histórica, pois foi um ponto-chave no comércio de escravos. O local é agora um patrimônio mundial da Unesco. Banjul é a capital da Gâmbia e uma das cidades mais pequenas da África. É uma cidade portuária localizada na ilha de St. Mary, na foz do rio Gâmbia. Gostaram do vídeo de hoje? Então se inscreva para ajudar a produzir mais conhecimento. Curta o vídeo, se gostou do nosso conteúdo. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Ative o sininho de notificação. Assim saberá quando sair mais um vídeo com dados geográficos de outros países. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima!